Fala pessoal, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao canal Poderosamente. E hoje, em continuidade ao livro O Óbvio que Ignoramos, de Jacob Petrie, nós vamos ter aqui o último capítulo do livro, capítulo 10. Então, eu vou pedir para você que está acompanhando esse canal e que ainda não está seguindo, se inscreva, segue esse canal, que agora a gente vai ter conteúdo semanal. Ficamos um tempo ausentes aí, mas agora estamos de volta e toda semana conteúdo novo aqui para vocês. E aproveitando que esse é o último capítulo do livro, já deixa sua sugestão do que você quer ver aqui no canal, qual o audiobook que você quer ver aqui no Poderosamente. Então, vamos lá ao capítulo 10. Capítulo 10. Os anos de silêncio. Quando o sacrifício e a dedicação são os fatores mais relevantes para alcançar o sucesso, no dia 7 de fevereiro de 1964, 3.000 pessoas aguardavam ansiosas a chegada dos Beatles no aeroporto de Nova York. Era a primeira vez que a banda inglesa vinha à América. 2 dias depois, o grupo fez sua primeira aparição ao vivo num programa de televisão dos Estados Unidos. A apresentação foi vista por 74 milhões de telespectadores. Na época, a metade da população americana. A Beatlemania, que já havia tomado conta da Inglaterra, invadia a América. Como a história se seguiu, sabemos muito bem. Mas o que sabemos de fato sobre a trajetória da banda antes do estrelato? Afinal, o que tornou os Beatles o maior fenômeno musical da história? Um estudo realizado no início da década de 90 poderá nos ajudar a compreender melhor esse fenômeno. Um grupo de psicólogos liderado por Erikson Anderson decidiu investigar o motivo que faz com que algumas pessoas se tornem tão excepcionais no que fazem e outras não. Para buscar essa resposta, a equipe analisou a carreira de um grupo de violonistas da Academia de Música de Berlim. Eles separaram os músicos em 3 grupos. No primeiro, colocaram as estrelas, ou seja, os violonistas reconhecidos em nível internacional. No segundo grupo, reuniram os que eram considerados apenas bons. Estes eram qualificados num nível pouco inferior ao primeiro grupo, mas eram profissionais experientes e com ótimo desempenho. No terceiro grupo, incluíram aqueles que nunca chegaram a tocar como profissionais, ou seja, aqueles que se tornaram professores de música. A equipe de pesquisa então realizou um minucioso levantamento para saber quanto tempo por dia cada um deles havia dedicado à prática de violino ao longo da carreira. A primeira conclusão que a equipe chegou foi de que todos os violonistas começaram a tocar mais ou menos na mesma época, em torno dos 5 anos de idade. Nessa fase inicial, praticavam por um tempo quase idêntico, 2 a 3 horas por semana. Por volta dos 8 anos, diferenças reais começaram a surgir. Os melhores, que compunham o primeiro grupo, passaram a se dedicar mais do que os outros, 6 horas por semana aos 9 anos, 8 horas por semana aos 12, 16 horas por semana aos 14 e assim por diante. Aos 20 anos, praticavam, isto é, tocavam de forma compenetrada com o objetivo de melhorar bem mais do que 30 horas semanais. Nessa idade, os músicos do primeiro grupo haviam totalizado 10.000 horas de treinamento, os meramente bons 8.000 horas, e os professores de música, o último grupo, pouco mais de 4.000 horas. A conclusão óbvia é que a diferença nos resultados é diretamente proporcional ao tempo dedicado à prática ao longo dos anos. Em seguida, Erikson e seus colegas realizaram a mesma análise com um grupo de pianistas. Ao comparar os pianistas amadores com os profissionais, identificaram um padrão idêntico ao encontrado aos violinistas. Os pianistas amadores não haviam praticado mais do que 3 horas por semana durante a infância e, com o passar dos anos, mantiveram ou reduziram o tempo de prática. Os profissionais, por outro lado, foram aumentando o tempo de treinamento a cada ano, até que aos 20 anos haviam alcançado em média o mesmo tempo de prática revelado ao estudo dos violinistas, ou seja, 10.000 horas. Mais uma vez, a conclusão foi clara. Quando uma pessoa tem talento ou capacidade suficiente para ingressar numa escola de alto nível, o que a distingue dos demais estudantes é seu grau de esforço. Em outras palavras, a conclusão que a equipe de pesquisa chegou é que a diferença entre aqueles que alcançaram sucesso notório e os demais refletia um período de vida inteira de esforços deliberados para melhorar o desempenho em um domínio específico. Para se tornar uma estrela, por exemplo, tudo o que se precisa são 10.000 horas de prática.
Será que é somente isso? Até onde essa ideia se sustenta? Vamos colocá-la em xeque com alguns dos exemplos preferidos da corrente de estudiosos que se baseiam nesse estudo para negar o talento nato, os Beatles. O milagre de Hamburgo. Os Beatles emergiram da banda Quarrymen, criada em março de 1956 por John Lennon e alguns colegas de aula da Quarrybank Grammar School de Liverpool, na Inglaterra. Lennon, na época, tinha 17 anos. Sua experiência com música era pequena. Ele se restringia a algumas noções rudimentares que lhe foram passadas pela própria mãe. No dia em que completou 15 anos, ele ganhou uma guitarra do seu tio. A partir daí, passou boa parte do tempo aprendendo a tocar o instrumento. Algum tempo depois, como qualquer estreante, começou a se apresentar em bares nos arredores de Liverpool. Em 57, num show no pátio de uma igreja, Ivan Vaughan, amigo de Lennon, convidou outro amigo, Paul McCartney, para ver a banda. Depois do show, Ivan apresentou McCartney ao grupo. McCartney, depois de conversar com os membros da banda, pegou a guitarra de Lennon, afinou as cordas, coisa que Lennon ainda não sabia fazer com eficiência, e tocou alguns acordes. O grupo ficou impressionado com a habilidade de McCartney. Dias depois, Lennon encontrou McCartney e perguntou se ele não queria fazer parte da Quarrymen. Parece divertido, disse McCartney, que passou a integrá-la. George Harrison juntou-se a eles em março do ano seguinte. E por um longo tempo, a banda tocava nos bares e clubes de Liverpool. Observe que até aqui, o processo que envolveu a formação dos Beatles não se distingue em nada do de milhares de bandas das quais você e eu nunca ouviremos falar. Mas vamos adiante. Ao longo de 59, a Quarrymen sofreu algumas mudanças. Com a entrada de McCartney e Harrison, os outros integrantes decidiram deixar a banda. Foi a extinção do Quarrymen. A nova banda, agora composta apenas por Lennon, McCartney e Harrison, passou a se chamar Johnny e the Moondogs. No início de 1960, sentindo que a banda necessitava de um baixista, Lennon convenceu seu colega da escola de arte, Stuart Sutcliffe, que havia arranjado um bom dinheiro com a venda de uma tela que pintara, a comprar um baixo. Apesar de não saber tocar nada, Stuart adquiriu o instrumento e passou a integrar a banda. Alan Williams, um promotor de eventos e dono de um bar onde a banda tocava, começou a assessorar o grupo. Williams sugeriu que a banda contratasse um baterista e trocasse de nome. De uma ideia de Lennon e Stuart surgiu assim os Beatles. No ano de 1960, entretanto, tudo mudaria. Alan Williams, que agora era o empresário oficial da banda, conhecia um homem chamado Bruno Kosmischer, proprietário de uma boate em Hamburgo, na Alemanha. Bruno precisava de bandas de rock para animar sua boate. Havia um detalhe, porém. O que Bruno chamava de boate era, na verdade, casas de striptease. Hamburgo, na época, era um dos mais importantes centros portuários da Europa e atraía os mais diferentes tipos. Essas casas ofereciam um espetáculo ininterrupto. Era para esse ambiente de prostitutas, marinheiros, sexo e drogas que Bruno buscava as bandas inglesas. Os Beatles concordaram em ir. Em meados de 1960 e final de 62, a banda fez 5 excursões para Hamburgo. Quando os Beatles deixaram Liverpool pela primeira vez, em 1960, eles eram considerados uma banda medíocre, meramente regular. Após o primeiro show em Hamburgo, Bruno, o proprietário da boate, estava desolado. Se rock and roll é para ser agitado, por que vocês ficam parados o tempo todo? Ele reclamava. Façam um show. Se mexam, dancem de acordo com o ritmo da música, ajam como se estivessem se divertindo, dizia. Os Beatles seguiram o conselho de Bruno, e quando retornaram para Liverpool, depois da primeira excursão, a mudança era visível. Eles não eram disciplinados no palco antes de sair de Liverpool. No entanto, estavam tocando de um modo incomparável quando voltaram. Foi a formação deles, escreveu Phil Norman, autor da biografia do grupo. O próprio John Lennon reconheceu o papel fundamental que a experiência de Hamburgo teve na vida da banda. Em Hamburgo, melhoramos e ficamos mais confiantes, ele disse anos depois. Isso foi inevitável com aquela experiência de tocar durante toda a noite. Ter uma plateia estrangeira ajudou também. Precisávamos nos esforçar ao máximo. Precisávamos colocar nosso coração e nossa alma naquilo, para podermos chegar até o fim. Qual foi o milagre que aconteceu com os Beatles em Hamburgo? A resposta parece vir ao encontro da teoria de Erickson, ou seja, o milagre foi o resultado das longas e incansáveis horas de prática.
A primeira viagem que os Beatles fizeram a Hamburgo em 1960 iniciou-se no dia 17 de agosto e terminou no dia 30 de novembro. Durante esse período de 105 dias, os Beatles fizeram 106 apresentações, uma média superior a 5 horas em cada uma delas. Na segunda turnê, a banda ficou por lá durante 9 dias. Nesse período, fizeram 92 shows, somando 503 horas no palco. Na terceira excursão, o grupo se apresentou 48 vezes, ficando 102 horas no palco. Os últimos 2 espetáculos em Hamburgo, em novembro e dezembro de 62, envolveram mais de 90 horas de exibição. Somando todas as apresentações realizadas apenas em Hamburgo, entre agosto de 60 e dezembro de 62, os Beatles tocaram 270 noites, permanecendo em torno de 1.250 horas no palco. Imagine o que isso representou em termos de desenvolvimento e lapidação do talento musical e artístico do grupo. Se os Beatles tivessem ficado em Liverpool, a história talvez teria sido outra. Em Liverpool, as apresentações do grupo eram raras e de apenas 1 hora em média. Nelas, apresentavam apenas seus melhores números e eram sempre os mesmos. Com as excursões para Hamburgo, a partir de meados de 1960, os Beatles vinham se apresentando cerca de 400 vezes por ano, em média mais de uma vez por dia. Em Hamburgo, eles não aprenderam apenas a ter resistência, tiveram que aprender também uma quantidade imensa de números, versões covers de tudo que você consiga imaginar, não apenas rock and roll, mas até mesmo jazz, escreveu Norman. O que ninguém explica sobre a teoria das 10.000 horas. A essa altura, parece claro que, se você busca o sucesso em qualquer área, precisa de inúmeras horas de dedicação no aperfeiçoamento do seu talento. O professor John Hayes, do Departamento de Psicologia da Universidade Carnegie Mellon, chamou esse período de anos de silêncio. Assim como Erickson, Hayes também concluiu em seus estudos que praticamente todas as pessoas de sucesso passam por um longo período de silêncio antes da produção de trabalhos mais significativos. Em qualquer carreira, as atividades desenvolvidas durante esse período são de importância fundamental. É nesse período que essas pessoas constroem a fundação sobre a qual será desenvolvido o sucesso posterior. E isso, de fato, parece ser uma regra geral. Hayes, por exemplo, examinou com minúcia o trabalho de 76 compositores de renome internacional. Das 500 composições musicais avaliadas, apenas 3 foram compostas antes dos 10 anos de carreira do artista. E mesmo essas 3, compostas no 8º e 9º anos. Um exemplo prático: Mozart. Ele é considerado por muitos um gênio virtuoso que nasceu com a música nas veias. Mozart compunha música aos 5 anos, fazia apresentações públicas como pianista e violinista aos 8. Ao falecer, aos 35, havia composto uma centena de obras, muitas consideradas as melhores já produzidas. Com um sucesso tão prematuro, parece ser difícil imaginar espaço para o que Hayes chama de anos de silêncio. Porém, apesar de ser venerado como uma criança prodígio, muitos críticos afirmam que Mozart produziu suas obras mais influentes somente depois de ter acumulado mais de 20 anos de prática. O psicólogo Michael Howe, por exemplo, afirma que as obras iniciais de Mozart, se consideradas os padrões de composições experientes, não possuem nada de excepcional. Além disso, disse que as primeiras peças atribuídas ao músico foram escritas pelo pai e certamente aperfeiçoadas ao longo do processo. Entre os concertos que só contém música original de Mozart, o primeiro, considerado uma obra-prima, só foi criado quando ele tinha 21 anos. Àquela altura, Mozart vinha compondo concertos havia 10 anos, escreve Howe. Além dos compositores, John Hayes também analisou a vida de mais de 100 pintores e comprovou o mesmo padrão detectado na dos compositores. Entre o início da carreira e o desenvolvimento de uma obra-prima, havia um período de cerca de 6 anos. Aqui, outra vez, mesmo os pintores mais precoces, como Pablo Picasso, se enquadram nesse padrão. Picasso começou a pintar sob a tutela de seu pai, que também era um pintor, por volta dos 9 anos. Ele produziu seu primeiro trabalho notável somente depois dos 15 anos. O mesmo se sucede na poesia. Em sua tese de doutorado, a psicóloga Nina Huishbel analisou a vida de 66 poetas que possuíam pelo menos um poema incluído em antologias notáveis. A conclusão foi a mesma observada nos estudos anteriores. Nenhum poema notável foi escrito antes da primeira publicação do poeta ter completado 5 anos de trajetória.
A maioria, 55 deles, precisou de mais de 10 anos até conseguir publicar algo notável. O que acontece durante esse período chamado por Hayes de Os Anos de Silêncio? A resposta pode ser encontrada nas próprias palavras de Gisele Bündchen. Fazendo uma retrospectiva de sua carreira em 99, ela afirmou: "Tem uma parte da minha vida, dos 16 aos 20 anos, da qual eu não tenho muitas lembranças, a não ser as do avião, da mala e do trabalho. Os 4 anos em que Gisele fala são um espaço de tempo entre o início de sua carreira, outubro de 94, até conquistar o prêmio Fitoervas, em 98. Chegou uma época, quando estava com 21 anos, que eu falei: eu estou exausta. Não tinha um tempo meu, era só trabalho. Eu parecia um trem que engatou uma quinta e foi", ela disse. Em 98, ano que foi lançada ao estrelato, até o final de 2002, Gisele ficou mais de 13 mil horas diante de uma câmera fotográfica. Realizou 600 desfiles, vestiu 4.800 modelos de roupas, percorreu cerca de 200 quilômetros, metade do percurso entre o Rio de Janeiro e São Paulo, nas passarelas. Partindo de análise dos estudos feitos por Erickson e Hayes, inúmeros autores, como os americanos Malcolm Gladwell e Geoff Colvin, passaram a usar os resultados do estudo de Erickson e sua equipe para desqualificar o talento como uma característica fundamental para atingir o sucesso, atribuindo um grau de quase absolutismo à prática. Esses autores, porém, incorrem num erro muito comum. Eles confundem causa com consequência. Se a diferença nos resultados está no tempo de prática, a pergunta que eles não respondem é: o que define a decisão de algumas pessoas em praticar mais do que outras? Eles consideram os longos anos de prática como a causa do sucesso, mas não percebem que os anos de silêncio antes de uma causa são uma consequência. Qual é o motivo, por exemplo, que faz com que, estranhamente, algumas pessoas, de modo sutil, passem a se dedicar menos, enquanto outras, num sentido inverso, ampliem suas horas de dedicação? Será que a resposta a essa questão não é o talento? Se a prática faz a diferença, o que faz com que algumas pessoas enfrentem o sacrifício de longos anos, enquanto outras desistem? Para entender essas diferenças, precisamos retomar o conceito da lei da tripla convergência que apresentei no capítulo 3 e analisar os 3 fatores que a compõem: talento, paixão e renda. Para definir um propósito que constitua o núcleo do nosso potencial, devemos compreender onde está o nosso talento, qual a nossa paixão e o que estimula a nossa ação. São esses 3 fatores que farão com que tenhamos persistência ou não para sobreviver aos anos de silêncio. Lembre-se, talento tem a ver com potencial, enquanto a paixão e a renda com a emoção. Imagine um cenário onde o talento seria o veículo, a paixão o combustível e o estímulo a estrada. Se você tem um veículo potente, talento, em uma estrada reta e pavimentada, renda, mas tem um pouco ou nenhum combustível, paixão, não irá muito longe. Você precisa dos 3 componentes em perfeita harmonia para poder obter o melhor desempenho do seu veículo. O talento por si só é incapaz de gerar o fôlego necessário para a determinação a atravessar o que os anos de silêncio exigem. A prática repetitiva, sem talento subjacente, satura as pessoas antes de elas obterem resultados satisfatórios. Por outro lado, melhorar em alguma atividade, mesmo que você tenha talento, requer persistência. Para resistir à tentação de relaxar, você precisa de combustível, de paixão. Você necessita ainda de um meio de onde possa tirar a energia que utilizará durante o processo de melhoria, e essa é a função do resultado prático. Além do talento, você precisa estar apaixonado pelo que faz e ter um estímulo para manter a paixão e o talento numa direção que desafie diariamente a zona de conforto. Em outras palavras, para sobreviver aos anos de silêncio, convergem. Para compreender como isso se aplica, vamos analisar o início da carreira de Bill Joy e Bill Gates. Bill Joy fundou a Sun Microsystems, responsável pelo aprimoramento dos programas Java e Unix. Joy é uma das pessoas mais influentes na trajetória moderna da computação. Frequentemente é considerado Thomas Edison da internet. Quando Joy ingressou na Universidade de Michigan, no início dos anos 70, um computador era um monstro que custava cerca de $1 milhão. Por isso, era raro. Quando alguém encontrava um, seu acesso era muito restrito e difícil. Joy havia escolhido a Universidade de Michigan para estudar matemática, mas foi seduzido pela computação. O local, na época, tinha um dos cursos de ciência da computação mais avançados do mundo.
Mesmo assim, os programas de computador ainda eram criados em cartões de cartolina. As linhas de código eram marcadas com perfurador. Programas complexos incluíam, às vezes, milhares de cartões. Quando um programa estava completo, o programador tinha que entregar os cartões perfurados a um operador que os executava. Em função da raridade dos computadores, na maioria das vezes isso demorava dias, ou seja, a programação em si era altamente tediosa. Mas não para Bill Joy, que tinha talento, paixão e estímulo. Ele descobriu, por um de seus colegas, uma forma de fraudar o controle de tempo no uso dos computadores. Sem limites de tempo, Joy passava as noites na sala de programação. Em Michigan, eu passava de 8 a 10 horas por dia programando, ele lembra. Mais tarde, quando foi para Berkeley, fazia isso dia e noite. Ficava acordado até 2 ou 3 horas da madrugada assistindo a filmes antigos e programando. Essa trajetória durou 5 anos. Com Bill Gates não foi muito diferente. Ele teve acesso ao primeiro computador em 1968, quando frequentava a 8ª série. A partir de então, sua vida passou a girar em torno da computação. Era minha obsessão. Eu faltava às aulas de educação física, passava as noites diante de um computador, trabalhava com programação nos fins de semana. Ele contou mais tarde. Entre 15 e 16 anos, numa época em que a maioria de seus colegas apenas sonhava com computadores, Bill fazia qualquer coisa, legal ou ilegal, para acessar um computador. Houve um episódio em que Paul Allen, que mais tarde se tornou sócio de Gates, e eu nos encrencamos por roubar uma série de senhas e derrubar o sistema. Fomos punidos. Não pude usar o computador durante todo o verão, ele confessou anos depois. Mas ele não se entregou. Dias depois, descobriu um computador que poderia ser usado de graça na Universidade de Washington. Eles tinham essas máquinas no centro médico e no departamento de física. Ficavam ligadas 24 horas, mas sempre estavam ocupadas, exceto no horário entre as 3 e 6 horas da madrugada, Bill Gates lembra. Gates dormia até as 2 e pouco, levantava, saía de casa escondido e ia a pé ou de ônibus até a universidade. Dava um jeito de conseguir um computador vago e ficava mexendo nele até os alunos chegarem e ocuparem as máquinas outra vez. Ele ia para casa dormir até a hora de ir para a escola. É indiscutível que tanto Joy como Gates possuíam talento para a informática, mas não foi o talento sozinho que os tornou tão excepcionais. É preciso paixão e estímulo para acordar de madrugada e se deslocar até uma universidade distante para poder usar um computador por algumas horas e depois voltar para casa e dormir novamente. Em outras palavras, tanto Joy como Gates identificaram seu talento e transformaram-no numa habilidade por meio do esforço. Ambos investiram na construção e no desenvolvimento de conhecimento específico pelo uso de técnicas. Além disso, tiveram a determinação necessária para suportar um longo período de prática. Tanto para Joy como para Gates, a computação foi o ponto de convergência do seu talento, paixão e renda. A interseção desses 3 fatores não lhe dá apenas o caráter de tenho que fazer isso, mas também a sensação de eu gosto de fazer isso. Essa parece ser a história por detrás de cada pessoa, pode ser considerada genial. Imagine Bill Gates em sua adolescência, levantando de madrugada, saindo discretamente de casa para poder mexer nos computadores de uma universidade. Parece não haver nada de genial além da dedicação. Esse processo, agir, aprender, aperfeiçoar, por mais desajeitado que muitas vezes possa ser, é a essência da vida realmente produtiva. É um processo que lhe pede para ser corajoso, perspicaz e, acima de tudo, perseguir seu sonho incansavelmente, a despeito das inúmeras influências que tentam afastá-lo deles. Sob todos os pontos de vista, não há possibilidade de imaginar que Bill Gates fez o que fez ao longo da adolescência apenas para se tornar mais tarde um magnata da computação. Seu estímulo era outro e, com certeza, involuntário. A força que impulsiona as pessoas, como no caso de Gates, a levantar de madrugada e fugir de casa para mexer nos computadores da universidade é um magnetismo que vai muito além da fama ou do retorno financeiro. Esse magnetismo vem de dentro, da necessidade de aprimorar o talento. Esse impulso de atuar sobre o talento e a paixão é mais intenso do que qualquer recompensa externa, como reconhecimento, dinheiro ou fama. Por isso, se quisermos viver uma vida plena de sucesso e felicidade, é para esse apelo interior que devemos dar atenção. Quando atuamos dentro da lei da tripla convergência, há um fluxo de energia forte. E por mais pesado e intenso que a prática seja, nosso cérebro dispara uma sensação de prazer e satisfação que nos estimula cada vez mais.
Foi essa sensação que permitiu a Lennon, McCartney e Harrison suportar 12 horas de apresentações diárias em Hamburgo e ainda por cima sair satisfeitos de lá. Mas considere Stuart Sutcliffe, o amigo que Lennon convenceu a comprar um baixo com o dinheiro que havia recebido com a venda de uma tela para integrar a banda. O que aconteceu com ele? Ele seguiu com a banda para Hamburgo. No entanto, em agosto de 61, reclamando cansaço e falta de motivação, largou o grupo e voltou a se dedicar à pintura. Nas intermináveis noitadas de 12 horas nas boates de Hamburgo, Lennon, Harrison e McCartney desenvolviam seu talento. Para Stuart, no entanto, a prática excessiva, fora do campo das suas habilidades, drenou energia, fazendo com que ele desistisse da banda. Seu talento e paixão eram outros. Hoje, apesar da sua morte prematura, ele é tão lembrado pela sua arte quanto pela participação nos Beatles. Essa é a diferença básica entre a prática de uma tarefa estabelecida sobre os 3 fatores da tripla convergência e outra que não se baseia neles. Em suma, é o que faz com que algumas pessoas superem longos anos de prática e outras não. A dedicação só funciona se você tem talento, paixão e estímulo pelo que faz. Sem esses 3 ingredientes, a dedicação torna-se penosa demais. Se sua paixão e estímulo não têm como base seu talento, por mais que o treinamento seja bem concebido, seus movimentos continuarão convulsos e desconexos. Você pratica sem parar, mas a ação parece artificial e insatisfatória. Nesse caso, será cada vez mais difícil decidir-se a tentar de novo. Você fica irritado, confuso e algum dia irá se recusar em continuar. Um exemplo bem claro desse processo está nas histórias das irmãs Polgar, analisada no capítulo 1. Embora a prática as tenha tornado boas profissionais no xadrez, elas nunca conquistaram o título máximo e desistiram muito cedo de suas carreiras. Elas tinham alguns ingredientes necessários para o desenvolvimento, mas lhes faltavam outros. Esse fator também responde a uma questão importante feita no início do livro. Por que as pessoas ao nosso redor exercem a mesma atividade durante anos sem melhorar? Elas não constroem sua profissão sobre seu talento natural. A prática lhes dá consideráveis avanços no início da sua carreira. Depois, tendo alcançado o limite de suas habilidades, estagnaram num determinado patamar. Uma vez que atingiram o limite desse patamar, mais anos de trabalho não os tornarão melhores. Os anos de silêncio. Não importa o tamanho do seu conhecimento, da sua inteligência, do seu carisma, o talento, como qualquer ação da natureza, precisa de um estágio para se desenvolver. Da mesma forma como não se pode apressar o amadurecimento de uma fruta sem afetar seu sabor, o talento também precisa de um estágio de amadurecimento. Ao longo do livro, analisamos uma série de histórias de pessoas que perseguiram seu talento e alcançaram resultados extraordinários. Em todas elas, a Elizabeth Gibson, que seguindo seu instinto salvou do lixo uma tela de $1 milhão, passando por Madre Teresa de Calcutá, Sylvester Stallone, Barack Obama, Gisele Bündchen e companhias como a Toyota Lexus, Southwest Airlines e Walmart, há um traço em comum: o longo, lento e gradativo desenvolvimento de potencial. Stallone, por exemplo, não acordou certa manhã como um ator famoso. Ao contrário, ele começou por conta própria, indo de porta em porta, de agência em agência, em busca de uma oportunidade. Muitas vezes retornou à mesma agência mais de uma dezena de vezes sem a mínima esperança de sucesso. De tanto avaliar o papel de certos atores, ele se familiarizou com os roteiros de filmes, na tentativa de descobrir uma forma de desenvolver seu talento e tratar a abordagem de maneira mais inteligente. Ele passou também a escrever roteiros. Ele concentrou todos os seus recursos e esforços, ao longo de quase 10 anos, para desenvolver um talento que no início parecia frágil. Esse estágio de anos de silêncio é quase sempre um período longo, de solidão, onde só você acredita no que está fazendo. Por isso, ao longo desses anos, você precisa ser seu próprio estímulo, precisa se alimentar com suas próprias crenças, sua própria energia. E isso só será possível se você tiver a chama de um talento natural ardendo dentro de você. Os anos de silêncio representam basicamente as primeiras milhas da jornada. Um período onde aprendemos a dar os primeiros passos, onde temos tempo para cair e se levantar tantas vezes quanto for necessário. E dessa forma,
aprender a conviver com a ideia do sucesso sem que sejamos enfeitiçados por ela. O processo é simples. Você começa pela fé de que possui um talento, descobre esse talento, cria um propósito fundamentado nos princípios da lei da tripla convergência, depois, ao longo dos anos de silêncio, ajusta suas convicções, desenvolve um estado mental coerente com o sucesso, amadurece a cada dia um pouco mais até perceber que esse é o princípio natural da vida. A partir de então, a vida flui de forma natural. Se for simples assim, por que tão poucas pessoas conseguem esse processo? Porque a forma como queremos desenvolver nosso talento é outra. Queremos que tudo esteja numa linha reta, que as coisas aconteçam de maneira clara e segura desde o princípio, mas raramente isso é possível. As pessoas de sucesso, ao contrário, constroem uma visão clara do que querem, mantêm o foco nisso e seguem adiante. Dizer a Gisele que ela tinha um nariz muito grande não afetou sua autoestima. Ela apenas tratou isso como uma informação e usou-a para estudar os comandos dos fotógrafos. Dizer a Stallone que ele tinha cara de bobo levou-o a focar-se nos papéis onde ele pudesse usar sua fisionomia de maneira apropriada. O não de inúmeras editoras aos textos de Elizabeth Gilbert fez com que ela escrevesse, viajasse e desenvolvesse seu talento de uma maneira totalmente incomum. Tanto Stallone quanto Elizabeth perceberam seu talento, mas também compreenderam que ele precisava ser desenvolvido, aperfeiçoado e adequado, e fizeram isso ao longo de infindáveis anos de prática. Se estivermos no caminho certo, as circunstâncias externas, na verdade, interessam pouco. Quanto maior a resistência externa, maior será nosso fortalecimento interno. Isso quer dizer que, se ficamos mais tempo atrelados a uma situação que não contribui no início com nossa jornada, o retorno virá em vantagens mais à frente. Particularmente, lembro dos meus anos de silêncio, onde ouço o Valdir Beaching dizendo: Jacob, vamos treinar com argolas de aço nos tornozelos. Mais tarde, quando retirarmos as argolas, enquanto os outros correrem, nós voaremos. Essa prática, porém, não se resume à simples repetição de uma tarefa. Ela segue um processo por meio do qual desenvolvemos nosso talento ao usar conhecimento específico e técnica. Os 3 estágios da prática deliberada. O desenvolvimento da prática deliberada segue um processo idêntico para todas as pessoas. Para entender melhor esse processo, imagine 3 círculos concêntricos. Vamos chamar o círculo interno de zona de conforto, o do meio de zona de aprendizagem e o externo de zona do medo. Esses círculos representam a evolução do conhecimento por meio da prática deliberada. Ela se desenvolve em 3 estágios, definidos como inicial, intermediário e final. No capítulo 4, sobre as 3 regras da primeira milha, crie imunidade à rejeição, entenda o paradoxo da apatia e evite o erro da rejeição. Eu disse que a maioria das pessoas desiste antes de concluir a primeira milha. Também analisei os principais erros cometidos pelas pessoas no início do processo de desenvolvimento de seu talento e o motivo que as leva a desistir. Por que a primeira milha é tão importante? Bom, vamos começar a analisar os círculos. Círculo 1. Estágio inicial da prática deliberada. A primeira milha representa o círculo 1. Nesse círculo do 1, no início da nossa jornada, mesmo quando dotados de um talento extraordinário, não temos conhecimento nem técnica. Estamos numa zona de conforto estreita. A zona de conhecimento também é pequena. Com pouco conhecimento e sem o domínio de técnicas que permitam a execução do talento, o medo desconhecido domina a maior parte do nosso círculo. Considere o exemplo de Gisele. No início da carreira, ela não tinha conhecimento nem técnica. A única coisa com a qual ela realmente podia contar era seu talento, sua paixão pelo trabalho e o estímulo produzido pela necessidade de desenvolver esse talento. A zona de conforto, onde ela se sentia bem, no entanto, era muito estreita. Ela se restringia à sua família, suas colegas de aula e, talvez, à segurança que ela obtinha do seu talento. Ao decidir desenvolvê-lo, ela teve de romper com toda a zona de conforto e mergulhar num mundo completamente desconhecido em busca da técnica e de conhecimento. É por isso que a primeira milha é tão crucial. Ela representa o estágio onde somos arrancados da zona de conforto e lançados diretamente para a zona do medo. Essa atitude exige muito esforço. Círculo 2. Estágio intermediário da prática deliberada. Uma vez lançados na zona do medo, nossa tendência é retornar para a zona de conforto. Muitos de nós fazemos exatamente isso, o que impede o nosso crescimento.
No entanto, se permanecermos na zona do medo o tempo suficiente, iremos adquirir conhecimento e desenvolver técnicas que permitam a manifestação do nosso potencial. Esse processo ampliará a zona de conhecimento e, ao mesmo tempo, a zona de conforto. Por outro lado, a zona do medo começa a se encolher. A essa altura, estamos no segundo estágio, chamado de intermediário. Na carreira de Gisele, esse estágio representa os primeiros contratos. Ela já superou a fase dos nãos, mas sua carreira ainda não está consolidada. Nesse período da carreira, estamos mais confiantes, a pleno vapor. A paixão pela carreira nos impulsiona constantemente a buscar coisas novas. Sentimos-nos seguros e confortáveis com a profissão e queremos ousar. Passamos a viver a maior parte do tempo na margem entre a zona de conhecimento e a zona do medo. É provável que oscilemos constantemente entre a zona de aprendizagem e a zona do medo. É nessa margem que está a aventura, a adrenalina, o desafio que impulsiona as pessoas de sucesso. Lentamente, a prática deliberada vai reforçando cada vez mais a zona de conhecimento e ampliando a zona do conforto. No terceiro e último estágio, a zona do conhecimento se amplia e se confunde com a própria zona do medo. A carreira cria dimensões sólidas. Círculo 3, estágio final da prática deliberada. Anular a zona do medo, alcançando o terceiro estágio, é a única coisa que nos torna livres, mas esse anular só é possível quando temos um propósito claro em nossa mente. Ao contrário, quando não temos um propósito claro, vivemos na margem entre a zona do conforto e a zona de aprendizagem, sem desafiar a zona do medo. Nesse estágio, aprendemos coisas novas todos os dias, mas é um conhecimento sem objetivo específico, que não é canalizado para um determinado fim, e por isso não se torna uma ferramenta na conquista da zona do medo. Quando permanecemos entre a zona de conforto e a de aprendizagem, desenvolvemos apenas parte do nosso potencial, e o resultado também será parcial. Sem um propósito claro, toda prática, mesmo que esteja embasada sobre talento e paixão, será apenas um hobby. O progresso só é possível quando definimos um propósito que provoca uma imersão profunda e intensa na zona do medo. É nela onde passamos os anos de silêncio, desenvolvendo nossos talentos através da prática deliberada. O ponto final da questão. Se olharmos de perto a origem e formação dos Beatles e de outras pessoas reconhecidamente talentosas e geniais, podemos alterar de forma drástica as convicções que formam nosso ponto de vista sobre sucesso, talento e realização pessoal. Olhar de perto como essas pessoas desenvolveram sua genialidade é compreender que todos os seres humanos nascem com a mesma capacidade, que não existe injustiça na natureza. Se você compreender isso, com a mudança mais sutil na direção certa, poderá mudar muita coisa. As pessoas que alcançam sucesso extraordinário não são favorecidas pela natureza. Elas decidem, de maneira deliberada, seguir um caminho natural. Se olharmos para o mundo à nossa volta, ele talvez pareça um lugar misterioso, incompreensível, implacável e injusto, onde uns nascem com privilégios e vantagens que outros nunca poderiam sonhar em alcançar. Mas ele não é. O universo é justo e imparcial. O que precisamos compreender é que ele tem seus próprios princípios que são imutáveis, infalíveis e iguais para todos. Se quisermos usufruir desses princípios, precisamos dar uma oportunidade para que eles possam se revelar a nós e nos conduzir via intuição até onde o impulso natural insiste em nos levar. Precisamos passar a aceitar o óbvio. Nós temos, porém, uma tendência instintiva de desdenhar de processos lentos. Não costumamos ter tolerância para esse tipo de desenvolvimento. Existe algo em nós que diz que se não avançamos a certa velocidade é porque não temos os requisitos necessários. Outro problema é a tendência de avançar por atalhos e, com isso, tentar provar a nós mesmos e aos outros a nossa capacidade. Tentamos a todo custo encurtar caminhos e ignorar as etapas naturais do processo de amadurecimento. Essas duas falsas convicções nos impedem de desenvolver nosso talento, mesmo após detectá-lo e sentir o impulso de desenvolvê-lo. Há limites abruptos sobre a quantidade de esforço e tempo que decidimos investir sem obter retorno. Decidimos desistir antes. Saltamos do barco na primeira turbulência enquanto ainda é possível ver a praia. O que vimos por meio dos exemplos e dos estudos analisados nesse livro, no entanto, é o oposto.
todas as pessoas que realizaram coisas memoráveis que se tornaram marcos na história da humanidade passaram por um longo período do processo de evolução. Pensar por que as coisas caem do céu para alguns, enquanto outros, independentemente do quanto se dedicam, nunca atingirão nada além da mediocridade, é um erro. Se quisermos tirar proveito das nossas habilidades, precisamos remodelar essa forma de pensar. Sylvester Stallone, Elizabeth Gilbert e Gisele Bündchen, como tantos outros, obtiveram sucesso porque avançaram no escuro. Quem teria adivinhado que Stallone conseguiria entrar no cinema através da estreita porta de roteirista? Ou quem poderia ter predito que o fim do casamento, a renúncia à segurança que Elizabeth Gilbert ajudou a criar para si mesma durante mais de uma década lhe traria a paz e o conforto que ela procurava? Ignorar a zona do medo e se acomodar na estreita zona do conforto do estágio inicial, visto no item anterior, é uma expressão do nosso peculiar desejo e necessidade de segurança. Há em nossa mente, sob certo aspecto, um muro que separa aquilo que consideramos seguro daquilo que nos parece inseguro. Uma crença de que o sucesso e o talento deveriam nos dar exatamente a segurança que buscamos. De que o caminho para o sucesso deveria ser reto, iluminado e bem sinalizado. Mas ele não é. Ele é nebuloso, cheio de curvas, imprevistos e sem sinalização alguma. Na verdade, ele precisa ser criado a partir da nossa intuição. Precisamos, a exemplo das pessoas que analisamos ao longo deste livro, derrubar o muro mental que separa tudo o que pensamos ser inseguro. Precisamos nos libertar da convicção de que as pessoas de sucesso possuem mais talento, mais inteligência, que elas nasceram com um brilho superior ao nosso. Warren Buffett está certo. Na origem, não há diferença entre as pessoas que alcançam o sucesso daquelas que não. A diferença está apenas na forma de agir ao longo da vida. As pessoas que desenvolvem seu talento não são diferentes de nós. Elas apenas agem de uma forma diferente, enquanto nós temos a falsa convicção de que a segurança resulta da compreensão sistêmica de cada passo que damos e de que cada esforço precisa ser altamente recompensado de forma imediata. Essas pessoas desafiam seu senso de segurança e deliberadamente testam seus medos. Elas compreendem que todo esforço inicial se paga em forma de crescimento e expansão interior. Sem os palpiteiros que disseram a Gisele que seu nariz era muito grande para ser modelo, que seu jeito de caminhar era estranho, sem os 8 meses de nãos que testaram sua persistência, ela certamente não seria quem ela é. Em outras palavras, muito mais do que o resultado da compreensão de determinados princípios simples, mas que se refletem de maneira decisiva na forma que agimos e que reagimos aos desafios impostos pelas circunstâncias externas e por nós mesmos.